Boa noite, boa noite. Estamos aqui na Odisseia FM, a rádio da vida da gente. Hoje estamos aqui com as meninas de Guaporé, onde nós vamos ter o primeiro podcast feminino voltado, né, para as personalidades, digamos assim, da região. E é um orgulho para nós receber vocês. Meninas, sejam muito bem-vindas. O nosso podcast de hoje vai ter temas muito relevantes, né? E onde vamos discutir assuntos sobre mulher moderna, empoderamento, carreira, maternidade, vida pessoal, relacionamentos, saúde, moda e muito mais. Então, sejam bem-vindas. Esse é o primeiro episódio, a Odisseia FM abrindo as portas, então, para vocês. E será um sucesso, como a gente já imagina que é a partir de hoje. Então, Karina, boa noite, seja bem-vinda ao primeiro podcast feminino da Odisseia FM. Boa noite, meninas. Boa noite para vocês, mulheres que estão nos ouvindo neste momento. Boa noite, Mônica. Boa noite. Boa noite, Rafaela. Boa noite, Karina. Bem-vindas aqui ao estúdio da 104.9. É um prazer, é uma honra recebê-las aqui hoje, tá bom? E a gente, é claro, aqui já trocou muita coisa gostosa, já rimos, não é? Muita figurinha. Muita figurinha trocada já. E esperamos levar essa alegria que estava no estúdio antes de irmos ao ar, que aconteça novamente então, né? Então, bem-vindas, é um prazer tê-las aqui. Esperamos que hoje, a partir de hoje, o Pod seja um sucesso. Pode mais elas. E para você que está aí sintonizado na Odisseia, você pode nos acompanhar através do Insta da rádio, pode nos mandar perguntas também através do 996441185 e pode acompanhar as meninas, quer dizer, nos acompanhar também pelo Pode Mais Elas. É isso, meninas? Isso aí, Facebook. Isso aí, pelo Facebook da rádio, pelo Insta. Isso muito aí. Bem. Vamos conhecer um pouquinho mais, então, sobre as meninas que vieram trazer essa novidade aqui para a Odisseia, né? Vamos conversar agora com a Mônica. Mônica, conta um pouquinho para nós sobre quem tu és. Quem é a Mônica? Conta para nós um pouquinho mais sobre você, sobre tua vida. Faz um resumão aí geral para nós. Certo, Fernanda. Muito obrigada, então, primeiramente, por nos receberem aqui com todo carinho, tá? Eu nasci aqui, né? Nasci em Serafina. Fiquei aqui até os 17 anos, né? E aí depois eu fui para Pelotas, onde eu fui fazer faculdade de farmácia e bioquímica, me formei lá, né, em farmácia, bioquímica, trabalhei um tempo em Pelotas e região ali, depois fui para Porto Alegre, onde fui fazendo outras especializações, né, e depois fui convidada para trabalhar no Hospital de Guaporé, e retornei, então estou retornando, né, desde 2017, foi quando eu voltei para a região aqui, trabalhei como farmacêutica hospitalar, aí resolvi abrir uma estética, né, e agora eu trabalho como farmacêutica esteta, né, então tenho uma clínica, né. As bundas. Como é que é o nome da clínica? É Mônica Ávila Estética, né, então eu trabalho com harmonização corporal, né, faço alguma coisa de estética facial, sim, mas o meu carro-chefe, que nem diz a Rafaela, né, são os bumbuns, harmonização glútea. Sim, mulherada, vamos erguer o truque. Pra dar um up, né, na moral, na autoestima da mulherada. Com certeza. E a partir daí, né, que eu comecei a fazer a felicidade deles, né? Isso. Muito, eles começa com a nossa e termina com a essa. Então eu comecei a pesquisar muito sobre marketing, sobre empoderamento, sobre mulheres, né? O que as mulheres gostam, né? Porque a minha estética, a minha vida profissional está totalmente ligada a isso, né? Então, aí que a gente começou, né, a pensar sobre podcast, falar, então aí começa, né, porque a pessoa é da farmácia e tá aqui num podcast, né, então é porque eu sempre tive muito interesse, né, sou uma pessoa que eu tenho uma sede por conhecimento, por eu sempre gosto de sair da minha zona de conforto, né, e me aventurar para outros lugares. E né? Na realidade, se você for analisar, as duas coisas, uma interliga com a outra, né? Com certeza. Tu tá ela é bem comunicativa, esteticamente, né?
com a beleza da mulher e vem com um pod que vai enaltecer essa beleza, a força da mulher, o que ela tem, o que ela procura, Com o que ela certeza. deseja e o que ela pode proporcionar também. Exatamente, Karina. Tu sabe que quando chega, algumas mulheres chegam com a autoestima bem baixa, assim, bem abalada, né? E às vezes é um toque, é um carinho, é um peeling no rosto. Eu cheguei lá, Mônica, pelo amor de Deus, não tô bem. Senta aqui, vamos fazer um peeling, vamos fazer uma hidratação. É bem coisa de mulher. Então, Muito. assim, às vezes o teu dia foi super carregado e elas deitam lá na maca e a gente conversa e é muito mais do que só fazer algo assim estético, né? Sai assim, eu gosto quando elas se levantam, se olham no espelho e dizem, meu Deus, eu estou linda, eu estou me sentindo linda. Sabe por quê também, Mônica? Eu imagino porque as pessoas têm carência de serem ouvidas, né? Todo mundo Exato. quer falar de si, mas não tem ninguém que as ouça. Que ouça. Então, nesse momento, às vezes elas colocam pra fora muita coisa e tu faz um papel até de psicóloga. Aí, Sim, né? é muito bom. Eu acho que assim, a gente não vive em função do dinheiro só, Sim. sabe? É bom, claro, a gente precisa, né? Mas a minha satisfação é de ouvir, nossa, mudou completamente. Nossa, eu tô me sentindo muito mulher, eu tô me sentindo muito bem. Já recebi clientes que acaba se tornando uma amizade, sabe? Que diz assim, poxa, semana passada eu não vim aqui, por isso que eu tô de mau humor hoje, sabe? Então, parece supérfluo, mas não é. Mulher é muito além, né? A gente fala de mulher é muito mais do que tu ler um livro, tu cuidar da tua imagem é um início para te conseguir daqui a pouco, vou fazer uma faculdade, eu vou dar o start, mas eu precisava me melhorar um pouco em algo que estava me atrapalhando. E não é que a gente faça milagre, né? Mas é que aquele pouquinho que tu mexe assim na autoestima atrai, sabe? E modifica assim bastante. Muda a vibração, né, Mônica? Total. Muda vidas, Total, né? total. E a Mônica é solteira, é casada? Conta pra nós. Solteira, convicta. Ai, Mônica, o caso à parte. Mônica, eu queria que tu falasse, para quem não está nos ouvindo, a Mônica é de Serafina, mas quem será que é a Mônica? Todo mundo que me pediu quem é a Mônica, eu disse, Mônica? a filha do sargento. Todo mundo conhecia meu pai na cidade, que é o Cabo Alceu. Então né? eu quero que tu fale um pouquinho. Do Eu meu disse pai. sargento, mas era cabo, tá? Mas valeu Não, a ele intenção. tá certo. Ele quando ele se aposentou como sargento aqui da Brigada Militar aqui de Serafina, né? Mas todo mundo conhecia ele como Cabo Alceu. Até o pai recebeu o nome de uma rua aqui de cima, ali de cima da Marginal, tem a rua Alceu Silva Ávila, né? Que aí, isso em homenagem ao pai. A gente veio aqui, eu estava em Porto Alegre, a gente veio receber a placa em homenagem ao pai. Eu morro de orgulho do meu pai, sabe? Acho que ele foi embora cedo, uma pena, né? Mas o meu pai, então, ele veio de Jaguarão, veio trabalhar aqui como soldado, né? Serafina tinha uma rua, ele dizia, né? Era no início, assim, foi o primeiro policial negro, né, na cidade. E eu tenho muitas pessoas depois que o pai faleceu vieram falar comigo sobre como era a conduta do meu pai, né? Nossa, eu era apaixonada no teu pai. Ele assim, era pra mim, ele era um apaixonado. exemplo, sabe? Tava sempre O pai fardado. Então, meu Deus, assim, ele me passava uma estima, um respeito, uma segurança. Exato. Então, por isso que eu pedi pra te Por isso falar. que eu sou solteira hoje, Karina. Por quê? Porque eu nunca encontrei alguém assim como meu Ai, meu Deus! Entendeu? Atenção, vamos fazer o quê no ar agora? Eu gosto do respeito. Atenção, candidatos. Não, papel, tá bom. Tá tudo certo, tá tudo sob controle, assim. Ai, que Enfim, coisa daí boa. o pai partiu, né? Eu tinha 20 anos, né? Então foi muito rápido, assim. Que idade ele tinha? 63. Jovem. Foi muito jovem. E ele sempre foi. Eu tenho
eu levo comigo isso, né, de poder, ele não ia pelo grito, né, ele era uma pessoa que era respeitada porque ele puxava e dizia, Karina, vem cá, vamos conversar sobre aquilo ali, aquele dia, e conversar, e eu acredito nisso, assim, que tudo que a gente coloca, assim, a gente não tem que ganhar no grito, na força, né, e que hoje em dia, infelizmente, né, modificou um pouco, né, isso na brigada, algumas coisas estão, o respeito que os brigadianos precisam receber, infelizmente hoje não recebe, assim como saindo do script, o professor não recebe. Eu digo, autoridades deveriam receber, né? E acabam não recebendo. Então eu tenho, tu tocou num assunto bem. Ai, mas ele tinha uma postura assim que me encantava. Não, meu pai. Deixou saudades. Meu pai era show. Que bom a gente ter orgulho dos pais. Eu tenho muito orgulho do meu pai, que foi cedo também. Com 65 anos. Então, assim, mas é uma saudade eterna, né? Com certeza. Não tem como, né? Muito bem, dona Mônica. E agora vamos ver se a Rafa fala um pouquinho sobre a sua vida, o que você faz, enfim, se é casada, se está à procura também. Pela cara. Sei não. Boa noite, sei não. Rafa. Fala aí, Rafaela. Não, só colocar a gente numa situação, né? Mano, a sinuca de bico. Nossa, que complicado se todos os problemas do mundo fossem esses. Boa noite, gurias. Obrigada pelo convite, por estarem aqui recepcionando a gente maravilhosamente bem. Eu e minha parceirona, né? Bom, então, eu sou natural de União da Serra, tenho 28 anos, nasci lá, com 16 já saí, já me mudei pra Guaporé, já fui trabalhar, né? Lá na cidade grande, que eu morava no interior, né? Com certeza. Sai, vai trabalhar no polo, E aí lá eu iniciei, eu terminei meus estudos, fiz uma faculdade de Ciência e Tecnologia de Alimentos. E aí não me encontrei ali naquela área e depois, assim, a vida foi me encaminhando para a área do marketing. Daí eu fiz 2 graduações em marketing e mais um MBA. E aí isso aqui sempre foi, né, a comunicação, falar, enfim, lidar com as pessoas, essa parte criativa, essa parte de inventar coisa, sempre esteve comigo, assim, eu acho que desde lá de quando eu era novinha, né. Então eu moro sozinha desde os 16 anos, então eu sou independente, enfim, morei um período ali com a minha irmã, mas é diferente tu morar com os teus pais, né, tu cria uma independência, tu cria, enfim, tu cria uns valores, tu é uma outra pessoa. Responsabilidades, tudo, né? Exatamente. E eu sou solteira. Ela está solteira ou você é solteira, Rafaela? Não, eu sou solteira. Você é solteira. Eu sou solteira. Tá. Acho que a Mônica tem me influenciado a ficar sozinha também. Na verdade, a gente já teve algumas experiências que não trouxeram, assim, muito retorno positivo. Assim. Muito sucesso. E aí a gente tá mais seletiva, né? Com certeza. E vou te dizer, assim, que com o passar dos anos, eu já tenho 50 anos de idade. E, nossa, muda muito a vida da gente. Tu peneira tudo, tu seleciona tudo. A maioria criteriosa, né? Cada vez mais a gente vai ficando. Fica muito seletivo nas coisas. Não só os relacionamentos. Não só isso, de tudo na vida. Assim. Então, amigos. O grupo vai reduzindo, né? Tu tem muitos, acaba virando muitos conhecidos, poucos não amigos, não é quantidade. quantidade. E se algo que a pessoa fez não te representa, tu simplesmente se afasta, né? Ai, mas eu voltaria pros meus 15. Por que tu voltaria pros teus 15, Karina? Depois eu conto. Não, Karina. Vamos anotar aí na perguntinha, por quê? Eu voltaria pros 15 porque eu sempre digo para as minhas filhas, eu tive uma infância muito feliz. Eu brinquei muito, gente, mas muito. Eu fiz casinha de barro. Eu ia na casa da minha avó, que era na 10ª, mas é que nem tu disse, era a colônia já a 10ª, né? Hoje não é, hoje é o complemento da nossa cidade, se unificou. Então eu ia para casa da minha avó
quando chovia, sabe a valetinha assim da rua, deitar. Ai, sim, muito fiz. Fazer essas coisas. E brincar dentro do galinheiro, fazer casinha. Minha mãe não me deixava fazer isso, não. Beijo, não. mãe. Beijo, mãe da Rafa. Então, assim, a minha infância foi boa, mas a minha juventude também foi muito boa. Porque eu digo que a época da escola, pra mim, eu estudei na Escola Carneiro de Campos, um colégio estadual, né? Mas gente, eu brinquei muito. Eu corri muito por aquela escola. Nós não tínhamos. Nossa, muito me machuquei lá no meio daquelas grades que tinham lá. Nossa, e tu lembra que tinha todas as pedras. As pedras, que todo mundo era proibido de ir pras pedras. Todo mundo ia pras pedras. O que tinha nessas pedras? Era um muro? Era um muro? Não. A Duda também. Ai, a Duda se manifestou. Duda também, Duda. Gente, mas era muito bom. Então, assim, ó, eu digo assim que eu vivi até os 15 anos intensamente, assim, mas essa fase, vamos dizer, de brincar. Eu tomei mamadeira até os 14 anos. Jura? Gente, Sabia que era bom mesmo. querido, agora eu vou falar sério. O meu pai, eu ia pra escola de manhã, e o meu pai, pra não tirar a gente da cama antes, ele ia pra cozinha, ele fazia mamadeira. Ele nos levava no quarto, a gente tomava. Você fazia de leitor pra mamar deitar. Tirem o champanhe da Fernanda. Não, enche a taça. Passa a taça aí, Fernanda. Ai, que coisa foi boa, mas é isso aí. Então, Além das músicas serem boas na nossa época, Bah, Karina, não. a gente teve o privilégio Mas, de ter gente, uma geração muito boa de músicas que até hoje tu toca no teu programa, né? e tem coisas que eu marcaram. lembro dessa época, por exemplo, tipo reunião de família, porque daí tinha todo mundo junto, né? Tipo, hoje não tenho mais meu pai, então meu pai era vivo, minha avó era viva. Então, Famílias até grandes. os 15 anos, assim, eu vivi intensamente a minha infância e juventude, mas eu vivi intensamente a minha família também. Eu tinha os meus irmãos junto comigo, que hoje eu tenho 3 irmãos que moram na Itália. Então a gente se vê todo dia, hoje com facilidade, Claro. tá, bate saudade, manda aí uma chamada de vídeo. Pulou o roteiro. Ela pulou o roteiro. Tudo bem. Mas deixa. E enfim, Vai, Karina. era gostoso porque a gente tinha todo mundo junto. Claro, Então tinha os primos eu todos que eu me voltaria aos lembro. meus O 15. churrasco do domingo. Eu voltaria aos 15 tranquilamente, mas eu queria daí ter a cabeça. Todo mundo, Não, mas aí né? a gente não ia aproveitar. Mas ia ser muito chato. Sabe o que eu acho? Que a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando um pouco mais chata. Mais ranzinza. Mas assim fica. Tu vai pegando muitos medos, sabe? E muito pudor, e muito medo, e muita coisa que na época Mas dos 15 tu não tinha, tu se jogava eu só mais. passei né? a ter medos depois que eu fui mãe. É. Sim. Que daí. Sim. Aí bate a responsabilidade responsabilidade. total. Aí tu não pensa somente por ti. Tu tem outro serzinho aí que tu tem que comandar, que tu tem que educar, que tu tem que guiar. Então, tudo que eu não tive medo até então, depois que eu fui mãe, eu tive muitos medos. Karina, hoje nós estávamos em Paraí, eu e a Duda e o Anderson. E eu comentava com eles que nós gaseávamos a aula no colégio à noite pra ir pra Paraí dar umas voltas lá. O point, né? O point. E aí não tinha celular. Ia pro carnaval de Não Paraí, tinha que eu sei. os pais não imaginavam onde a gente Onde é que estava, vocês né? Se acontecesse alguma coisa, eles nem Ia imaginavam. ficar sabendo Então, bem depois. era assim como a Mônica falou, né? A gente se jogava. Aham. E hoje a gente tem a tecnologia aqui à disposição e a gente tem muito medo, né? Sim. Eu tenho 2 filhos, homens, mas a gente tem o coração fora do corpo, né? O tempo inteiro. Muda muito. O primeiro instinto é o de mãe, né? Sim, todo, total. Mas e falando em ser mãe, como é que é ser mãe profissional? Karina e Ser mãe Fernanda. Eu quero saber de vocês profissional? duas, porque assim, eu sei que vocês têm passagens diferentes por aqui, né? Sim. A Karina, cantora. Sucesso da noite. Dando aplauso. Segurança. Mãe, parou, saiu da rádio, voltou pra rádio. A Fernanda Assédio. veio de outra, né? Setor, De outro segmento. setor, de outro segmento, de outra cidade.
e aí mãe, e agora a rádio. Como é que é pra vocês, assim, administrar isso? Eu tenho certeza que as mulheres têm essa curiosidade e também gostariam, porque tem muita mãe de primeira viagem que é profissional, que gostaria que fica, eu acho, dividida entre ser mãe e a dedicação ao trabalho. Como é que foi, assim, com vocês? Pode falar, Fê. Sim. Atualmente, então, pra mim tá sendo bem tranquilo, porque eu tenho 2 homens já em casa, né? Em casa não, eles não moram mais com nós, né? Eu tenho o Felipe, que tem 33 anos, mora em Porto Alegre, e o Otávio, que tem 27, mora aqui em Serafina, mas ele tem um apartamento dele. Agora é tranquilo, mas teve uma época, assim, que não era fácil conciliar, sabe? Mas a gente sempre dá um jeito. Eu tive uma época, então, logo que eu tive o mais velho, que eu fiquei exclusivamente dedicada a ele, né? Aí depois eu senti a necessidade, porque eu casei muito jovem, tive ele com 19 anos. Nossa. Eu casei com 18 anos, tive ele com 19. Eu tenho uma família, né, a Karina já comentou um pouquinho da família. A minha família, nós éramos em 10 irmãos, Karina. Nossa. Mais o pai e a mãe. Então a gente era uma casa cheia, mais Delícia. os agregados, né? Cunhados. Que bom. Muito bom. Aí eu vim morar pra Serafina pra ajudar minha irmã a criar a filha dela. Aí a Júlia. Aí eu ajudei minha irmã. Eu de Casca. Aí eu criei a menina, que até hoje ela me considera como uma mãe. E aí depois conheci o Rogério, né? Ele trabalhava na prefeitura. E aí a Lorete, minha irmã, também. Aí ela nos apresentou. E a gente começou a namorar cedo, né? E casamos também cedo. Então eu tive o Felipe e a gente morava em Montauri, gente. Vocês não têm noção que hoje é uma cidade que eu tenho muita admiração, porque é um povo muito acolhedor, mas na época era bem pequenininho, não tinha nem casa para alugar. Emancipou o município lá e aí convidaram o Rogério para nós morar lá e ele ajudar a montar a prefeitura, a estruturar a prefeitura deles lá. E eu grávida, não conhecia ninguém. Eu chorava muito, sabe, por insegurança, novinha, longe da mãe, longe da família. Não tinha celular. Tinha que pedir pra vizinha o telefone emprestado quando eu queria ligar pra minha mãe. Sabe, todo final de semana a gente ia, mas era... Aí eu lembro que eu tive ele em Casca e quando a gente voltou pra casa, eu fui com ele no colo e as minhas lágrimas pingavam no rostinho dele, assim. Eu dizia, e agora, José? Agora que o bicho pega, né? E aí passamos muitos perrengues, sabe? Assim, ele chorava, a gente não sabia o que fazer, não tinha pediatra lá, então era uma correria. Mas... hoje em dia tá aí um moço lindo. Criado, 33 anos já. Então, depois eu tive o Otávio, com 26 anos, já tinha os 2, então. Mas sempre consegui conciliar, sabe? Eu trabalhei na prefeitura de Casca, quando era solteira. Depois eu vim pra Serafina, trabalhei no Banco do Brasil como telefonista. Aí eu fui pra prefeitura. Não, antes eu fui gerente da Sertel, é uma loja de móveis e eletrodomésticos que tem uma rede, né? Fui gerente ali. Saí, fui para a prefeitura, fiquei 8 anos. Aprendi muito lá, trabalhei na época do prefeito Ademir Presoto, o famoso bico branco. Uma figuraça, que ele é uma pessoa muito inteligente, muito rígida, mas assim que a gente aprende, exato, sabe? Ele era um paizão para nós, mas ao mesmo tempo, quando precisava puxar as rédeas, ele puxava. E sabia puxar. E a gente amadureceu muito ali, né? Aí eu saí da prefeitura e fui para Volpato, trabalhei 6 anos como gerente lá. Mas como eu cheguei aqui, Mônica, eu sempre me identifiquei muito com... Na época da pandemia, lá na loja nós começamos a fazer lives. Sim. Livezinhas, assim, curtinhas. E eu e um vendedor meu, a gente botava a música da Odisseia a todo volume e a gente dançava e filmava. Veio pra Volpato e tal. E isso foi pegando. O pessoal passava na frente da loja e dizia, e aí, Fê e Pepa, quando é que vocês vão fazer a dancinha? Eles gostavam. Viralizar, né? E aí foi vindo, né? Eu comecei a gostar das redes. Eu adoro trabalhar com rede social. Gosto muito mesmo. Aí eu vinha aqui na rádio fazer propaganda da Volpato, eu gostava, e as pessoas na rua me diziam, eu adoro te ouvir, porque eu não tenho voz de locutora, que nem a Karina. Mas eu gosto de me comunicar, né? Então, a Volpato começou a decair, hoje, infelizmente, fechou a rede toda, né? E eu comecei a sentir isso que estava... E eu pensei, onde é que eu vou trabalhar agora em casa? Eu não vou ficar. Eu dizia hoje também pro Anderson e pra Duda, eu tenho um potencial dentro de mim gritante, que se eu tô em casa, eu acho um desperdício, eu não querendo
me achar, mas assim, eu acho um desperdício para mim aprender, para os outros aprenderem comigo e para mim dar minha contribuição, né? Eu não quero passar nessa vida sendo uma dona de casa, com todo respeito às donas de casa, Com certeza. que elas também merecem muito a Nossa, valorização. e como, né? E como. Mas assim, Mas eu acho que elas deveriam fugir todas de casa. Virou pra cá. Quem já ficou, né, Karina, sabe que não é? Muito tempo em casa. Não é fácil. Não é. Não é. Então eu vim pra rádio, assim, eu liguei pro Carlão e disse, Carlão, tem vaga lá na rádio pra mim? Ele disse, fala com o Darlan. Liguei pro Darlan, vim aqui fazer uma entrevista, a Duda me recepcionou muito bem. E aí eu comecei, sabe? Só que eu não queria mais ser nada, eu queria ser simplesmente uma funcionária, vir aqui cumprir o horário e ir pra casa. Eu tava cansada de cumprir metas, de ter uma equipe abaixo de mim, porque não é fácil, gente. Trabalhar com pessoas não é fácil. E a clientela, né, além disso. Aí eu vim aqui, mas a gente, como tu tem um espírito de liderança, as coisas vão se encaminhando. É incrível. Eu vim aqui, eu disse pra Duda, eu não quero assumir nada, eu quero ser simplesmente uma funcionária. Mas foi acontecendo coisas que me levaram a hoje gerenciar a rádio, sabe? Então é o universo, né, que Isso joga. quer dizer que ela manda em mim. Ela manda em ti. Ela manda em todo mundo. E ela entra aqui e ela diz, tu faz isso. Eu digo sim, ó. E tu desliga todas as luzes. Não deixa nada ligadinho. Conta pra nós. Vamos Vocês já estão aproveitar. sabendo dessa história? Ela vai trabalhar no escuro, Há gente. boatos, há boatos. Fofoqueira, e vou terminar logo. Ela que manda, viu? Não, guria, Eu minto, Duda. Não, né? A Duda quieta. eu chego na rádio, eu vou desligando as luzes. Por quê, gurias? Não é nenhum trauma, nada. Nenhum toque. Não. Eu acho que é uma visão geral da coisa. É como se fosse minha casa. Eu visto a camiseta na essência mesmo, sabe? Onde eu vou trabalhar, eu sou assim. Então, eu até demais, às vezes, sabe? Que eu chego em casa, às vezes não consigo desligar totalmente. Eu tenho aprendido a fazer isso. Mas eu chego aqui, é como se fosse a minha casa. Eu quero que esteja limpa, organizada, vou receber visita, vamos deixar tudo arrumadinho, sabe? Vamos economizar, porque o financeiro tá apertado. Então vamos desligar a luz. Mas eu sou assim em casa também, né? Eu vou desligando, o que tá em stand-by também eu vou tirando da tomada, porque eu acho que é necessário, a gente tem que fazer a nossa a parte parte. em relação a isso, né? E até pro mundo, né? Então eu brinco porque antecede o meu programa, a Estação 104.9, o programa de reportagens, que daí fica a Érica e o Moisés aqui no estúdio. Então, óbvio que eles têm que ter claridade, tem que ver as notícias, tem que computador funcionando a mil, e celular, é tipo um estúdio da RBS quase aqui, né? Mas aí eles saem, a Fernanda tá chegando, ela não diz nem bom dia, ela vem tchau, as luzes do estúdio, eu digo, poxa, Tá no escuro. Vida, lá vou eu, abri cortininha. Mas quando que eu trago o chazinho também? Olha que os ouvintes estão conhecendo quem é a Fernanda Quem e é a a Karina, Fernanda, hein? né? Ela Karina? veio me trazer chazinho, porque a gente tem uma coisa que eu acho que é das duas, né, Fê? A Fê gosta de ficar ali no escritório dela, concentrada no que ela tá fazendo. E eu também, eu venho pro estúdio e eu fico no estúdio. Eu tenho coisas para fazer, coisas para ler, jornal, enfim, eu fico no estúdio. Aí, eventualmente, eu deixo a porta aberta, né? Quando ela não sai da sala dela e vem fechar só um pouquinho, que eu tenho que conversar no telefone. Ela fala bem baixinho. É uma potência. Eu conheço, gente. Eu falo alto, gente, e eu gosto de ouvir música alta. Mas eu Música admiro baixinha muito, pra Karina. mim não Em não casa, serve. tu escuta música alta também? Também. O meu marido às vezes chega em casa e ele me diz, lá embaixo do pórtico dá pra te ouvir. Tudo bem, é música, Tô em meu amor, casa. deixa que ouça. E outra coisa que eu tenho aqui no estúdio também é que quando eu preciso da Duda, eu grito daqui. Duda! Aí todo mundo às vezes chega e me diz, Duda! Virou chacota. Virei chacotinha já. Nós falando um pouquinho da Karina agora, se me permitem. Claro. Eu admiro muito a energia dela, sabe? Porque é uma casa cheia com ela. né? Quando ela tá aqui, parece que a rádio tá com 40 pessoas ao mesmo tempo falando. Ela canta, ela dança sozinha. É uma energia muito boa.
E eu já não sou muito assim. Eu de manhã eu pego no tranco, assim, devagarinho, sabe? Arrasquei segunda. Né, gurias? Aí eu levo até as 10 da manhã pra acordar. Tipo, eu venho com o corpo, mas a mente vai processando, vai processando. A minha filha Antônia Daí me diz depois isso. eu acordo. A minha filha Antônia me diz isso, porque às vezes eu tô 7 da manhã já e vamos, filha, arruma a mesa pro café. Mãe, calma. O meu espírito nem entrou no corpo Nem ainda, tu entrou. tá aí a mil. E é sempre assim, Karina, todo dia tu acorda 1000. Eu sou. O que eu posso dizer pra vocês assim? Eu não tenho preguiça, eu sou ariana. Tá? Se era uma pergunta que tu ia me fazer, eu sou ariana. Eu gosto das coisas pra ontem. Eu gosto de fazer as coisas porque eu acho que eu faço melhor que os outros. Sim. É um defeito meu. Eu sofro com isso. Eu odeio chegar atrasada. Pra mim tem que ter pontualidade nas coisas, sabe? Só que eu acordo dizendo bom dia, vida, bom dia, sol, bom dia, tudo. Ai, que bom. Aí eu tô descendo de carro pra levar minha filha pra trabalhar. Eu digo, olha, filha, que lindos dias que elas são. Me dá uma olhada. As flores, Então, eu não sei se é o meu signo que puxa essa energia, que puxa essa coisa, a minha personalidade, enfim, eu não sei. Eu sei que eu sou feliz. Eu amo viver. Tá de bem com a vida. Eu tô de bem com a vida, eu amo vir trabalhar, então eu tô de boa. Eu tô de boa. Eu acho que isso muito acontece devido ao sucesso da banda Aplauso. Ai, meu Conte Deus. pra nós. Eu acho que a gente quer saber os detalhes. É um fruto que tu tá colhendo lá, que tu plantou daquele assédio, daquela coisa Eu toda. lembro da banda Aplauso, eu era fã da banda Aplauso. Eu dançava na frente da banda Aplauso. Eu via teus shows. Tu ia paquerar os gatinhos. Eu ia da ver os banda guris da banda Aplauso. Mas depois o pai dela ia lá buscar. Mas o pai ela, tava assim, na esquina ali me cuidando. O Zinho, na realidade, sempre foi o dono da banda. E ele sempre teve aversão a microfone, a palco, tudo. Então ele cuidava de todo o restante. Ele dirigia o ônibus, que era Pra uma te tarefa cuidar, bem... né? Ele tinha que te cuidar. Não, mas eu não comecei a namorar o Zinho logo que eu entrei na banda Aplauso. Zinho é o teu marido? O Zinho é meu esposo. Que era o dono da banda Aplauso na época. Onde você era cantora? Onde eu era cantora. A minha história com a banda Aplauso foi porque o meu marido hoje, que é o Zinho, ele sempre trabalhou com bandas, né? E inclusive ele conseguiu comprar o primeiro conjunto dele jogando pôquer no final de semana. Nossa. Ele sempre me conta essa história, enfim. Então, e ele tinha uma outra banda na ocasião, que se chamava Aplauso, mas tinha toda uma outra formação. E que era mais voltada para bailes sociais, mais para, né, bailes assim, mais classudos, vamos dizer. Só que por motivos pessoais de um e outro, essa banda acabou não vingando muito. Só que enquanto ela existia, eu tinha uma amiga que era cantora, e eu ia junto para os ensaios. Quem? Na época, a Evandra Servieri. Que lembro. canta maravilhosamente bem, deve cantar bem até hoje, admirava muito ela. Mas eu, ariana metida, né? Sempre tinha que dar um jeitinho de cantar ali no meio, não sossegava, né? Enfim. E como a banda deles, essa banda acabou se desfazendo e o Zinho queria montar outra banda, então ele me disse, bom, então tu não quer vir? Você cantar pro Ele já tava de olho em você. Não, eu acho que não. Não tava, não. Será? Olha, eu bem séria. Não tava, não. Tenho certeza. Mas enfim, foi. Daí trocamos ideia, tive que conversar com meu pai e com a minha mãe, até porque eu devia ter 16 anos, eu acho, na época. Devia ter começado no conjunto entre 16 e 17 anos aí. E fiquei 10 anos com essa banda, daí com a banda Aplauso. Tu trabalhava aqui também em paralelo ou era só com a banda? Não. Eu comecei com a banda, fiquei 10 anos com a banda Aplauso. E depois que eu saí da banda, com 27 anos, eu devo ter ficado uns 3, 4 meses em casa, que daí veio a proposta para mim vir para a rádio. Porque na realidade era comunicação, era música, uma coisa interligava com a outra e tal. E vim e fiquei 10 anos na rádio. Daí, trabalhei 10 anos. Nesses 10 anos,
Eu tive a Antônia, que é minha filha, que hoje tem 19, e tive a Sofia, que hoje tem 17 anos. Quando a Antônia vinha pro estúdio comigo, né? Aqui o estúdio era diferente, sempre digo para as gurias, ele era dividido. Tem uma pergunta sobre isso, né, Rafa? Então eu trazia a Antônia, eu amamentava ela, então eu trabalhava no estúdio e cuidava ela do outro, né? Na época tinha a Tiana Pim, que era a nossa secretária aqui. Saudades, Ati, um beijo pra ti. E volta e meia, a Ati me socorria. Ela dava um chorinho, a Ati vinha pro estúdio, catava, a Antônia ia pra lá, tá? Então depois, enfim, eu tive a Sofia também. E quando a Sofia estava com 4 meses, porque eu voltei a trabalhar com a Antônia, tinha 2 meses. Por isso que eu trazia ela pra lá. Mas foi uma opção minha, né? Eu podia ter ficado em casa, lógico, pelos meus direitos, mas eu quis voltar pro estúdio. E quando eu tive a Sofia, aconteceu a mesma coisa. Eu tive a Sofia, com 2 meses eu voltei pro estúdio trabalhar. Só que daí eu vi que eu já não tava mais me conectando com o que eu queria. Poxa, eu tive 2 filhas para deixá-las na mão de outra pessoa, criando, educando, e eu vou estar trabalhando, não. Eu acho que é o momento de eu parar. Parei, fiquei 16 anos e meio em casa. Mas nesses 16 anos e meio, nunca me saiu a ideia de retornar para a rádio. Eu sempre tive esse desejo de estar aqui de novo, sabe? Às vezes eu sonhava que a rádio estava fora do ar, que eu não conseguia conectar, sabe? Quando dá aqueles pesadelo terrível, eu dizia, alguma coisa tá querendo me dizer aí que eu tenho que ir lá e consertar. E foi assim que aconteceu a minha volta para a rádio daí. Eu estava numa ocasião conversando com o Gelson Valar, que foi locutor aqui na rádio por quantos anos o Gelson? Uns 30 A rádio tem 35 anos, embora. 30 e tantos. 30. Eu trabalhei com o Gelson. Quando eu trabalhava... Quando eu trabalhava com o Gelson, ele me dizia, acho que vou pedir as contas porque eu tô cansado. Ficou mais 16 anos. Nossa! Porque eu saí, ele estava aqui. Eita, Décio, estamos te esperando. Ó, o spoiler. E daí, enfim, galera, eu conversei com o Décio numa ocasião, ele tinha acabado de sair da rádio. Me aposentei, saí, vai lá que estão precisando. Aí mandei, como fez a Fernanda, ô Carlão, mandei só um WhatsApp pra ele. Tá precisando de gente aí na rádio, me chama. Deu uns minutinhos, ele me disse, opa, tomamos um café amanhã de manhã? Tomamos! Aí na terça-feira de manhã fomos tomar um café, isso foi numa segunda. Na terça tomamos um café juntos, conversamos. Aí ele me disse, vamos passar tudo que eu vou passar tudo que a gente conversou pro Dr. Enio, que o Dr. Enio Massolini é o nosso chefe, né? Um abraço, Dr. Enio, uma pessoa muito especial para nós. E deu que ele me disse à tarde eu te retorno. Era umas 4 horas da tarde. Foi uma festa quando ele me contou. Doutor Enio ficou muito feliz com a tua volta, para te voltar, tá tudo certo. Nossa, eu fiquei realizada. E tô aqui. Fazem 3 meses que eu estou de volta. Passou das 3 meses. Já tá efetivada. Já me assinaram a carteira. Sabe que teve uma pergunta da Lucy Pacaça. Um beijo, Lucy, está nos ouvindo. Ela pediu 16 anos. Lucy. Lucy, desculpa, Lucy. 16 anos você ficou afastada da Rádio Odisseia. Qual é o sentimento desse retorno? Nossa, esse sentimento é de muita alegria, de muita realização, de profissionalismo também, porque eu cheguei à conclusão de que sim, foi importante eu estar em casa cuidando das minhas filhas, fazer parte da criação delas, mas que agora era o momento de eu cuidar de mim, né? Elas já conseguem caminhar com as próprias pernas e que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, voltar a trabalhar. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, é engrandecedor. Conversar... Obrigada, Fê. Conversar com pessoas, trocar ideias, pessoas diferentes, tudo. O trabalho só enaltece o ser humano, gente. A gente se inspira uma nas outras. Eu acho que a gente vê, assim, até a gente tava falando, a ideia do podcast é exatamente isso que vocês estão falando aqui. Porque a gente pergunta como que é ser mãe e ser profissional, né? Porque a gente tem, a ideia dele é exatamente trazer pessoas como vocês,
né? Que vão inspirar outras mulheres, né? Que às vezes estão passando, que nem a Fernanda falou, de olhar pro bebê e não saber o que fazer, né? Nem todo mundo tem a mãe ou tem um suporte, né? Pra levar, rede de né? apoio. A rede de apoio no caso da maternidade, né? Eu acho que se a gente fosse falar de maternidade, a gente ia levar, acho que a noite inteira. dias até falando sobre coisas que ninguém fala sobre a mulher na maternidade, né? Sobre o que é essa... não pode falar depressão pós-parto, não pode falar no... eu vejo muita mulher seguida do parto, assim, cabisbaixa, triste, perdeu, aquela que usava sempre o batom, não usa mais o batom, né? Então, são vários reveses, assim, que a gente tem como tocar, né, os espectadores, o pessoal que tá ouvindo a gente pra inspirar. Inspirar não é que a pessoa seja super um sucesso, milionário, não é, a gente inspira ou pessoas... que seja igual a você. Não, Exato, cada um é cada um. Exato, a gente pega uma qualidade tua de chegar e feliz e amar a vida e levar isso e trocar, né, um trabalho para cuidar de um filho, que é uma coisa que é muito difícil. Eu acredito que e graças desafiador, a Deus eu né? tinha a possibilidade de Exatamente, fazer isso, porque muitas pessoas não podem. Exatamente. Tem que estar no trabalho o dia inteiro, tem que deixar o filho o dia inteiro na creche, enfim, assim, e eu admiro muito essas mulheres, porque eu comentei esses dias, por exemplo, as minhas filhas nunca foram para a escola a pé, gente. Eu sempre deixei na porta da escola e busquei na porta da escola. Mas eu tenho possibilidade de fazer isso. E isso porque nós moramos distante também da escola para falar isso. Mas eu canso de dizer para elas que eu ia pro Jardim da Infância, gente. Se vai pro Jardim da Infância com que idade? 6, 7 anos? 5, Meu 6, pai e minha mãe nunca me levaram pra escola. A gente ia sozinho. 6h30, 7 horas da manhã, naquele gelo da manhã, indo sozinho de Mas mochilinha. chega na juventude ali, eles não querem que deixem na porta da escola. Duas quadras abaixo. As minhas foi sempre tranquilo, até pela distância. Os meus me diziam, mãe, me deixa na esquina. Deixa na esquina que vai estar certo. Não, e aqui a gente tem, tipo assim, uma que conseguiu tirar esse tempo pra ela e pros filhos, e a Fer, que teve um tempinho ali, mas o outro tempo ela trabalhou e foi mãe. Então a gente tem 2 exemplos assim, cara, é incrível. Vocês duas são mães excelentes, independente daquilo que vocês passaram, né? Sim. Karina, tu olha pra Antônia e tu imagina ela com filho. Era eu com 19 anos. Eu olho pra tua filha, hoje é uma menina. Sim. E eu era uma menina. E eu acho que assim, no nosso tempo, a gente era mais inocente ainda. Parece que as crianças hoje, as adolescentes hoje têm outra coisa. A gente era um pouco, era mais difícil, né? Até a Acho questão de amamentação. Eu acho tão lindo hoje as mães que amamentam, porque tem incentivo. Na minha época não tinha. Sinceramente, eu amamentei muito pouco os meus filhos, porque tu não via as mães amamentando e não tinha esse trabalho que hoje a prefeitura mesmo, né? Sim, o governo faz saúde, incentivo. Tem profissionais que Se são eu pudesse especialistas. voltar atrás, eu faria muita coisa diferente, óbvio, né? Mas na época a gente fez o melhor possível, né? Tu me chamou de chuchona primeiro, foi isso? Caiu a ficha. Faz uns 35 minutos que ela te chamou de chuchona. Chuchona era minha filha Antônia, que Até os 14 também? até 1 ano e 8 meses. O meu filho até 7 anos. Nossa senhora! Tu já Mamadeira, fez plástica né? no Mamadeira. seio, não? Mamadeira. Mas tu entendeu isso também, né? Ai, que show de bola! Tá tudo certo. Ai, mas é isso aí. Voltar um pouquinho pra vocês agora. Como é que vocês se conheceram e como é que surgiu essa ideia de fazer um podcast aqui na Odisseia? Que privilégio, hein? Como é que a gente se conheceu? A gente tem uma amiga em comum, né? Beijo, Thaís. Beijo, Thaís, deve estar nos assistindo. Beijo! E aí, conta, Mônica. Não, vai, conta que eu emendo. Vai. Tá bem.
E aí a Mônica, como ela tinha iniciado com a clínica, né? Ela precisava de alguém que fizesse essa parte do marketing pra ela das redes sociais, né? Comprou uns cursinhos e tal, mas nada que ela... Muitos cursos. Muitos cursos, nada aplicável. Nada aplicável. E aí essa amiga que a gente tem em comum falou do meu trabalho pra ela. E aí ela me chamou pra uma reunião. A gente fez uma reunião e aí a gente foi... Regada espumante e amendoim. Sempre. Nosso trabalho sempre é com espumante. A gente acha que dá uma leveza ao trabalho, né? Opa! E aí a gente começou a conversar pelo trabalho e a gente foi criando uma amizade e nos tornamos amigas, parceiras, temos o nosso ambiente de trabalho é junto, a gente se olha o dia inteiro. Quando ela chega brava, eu chego abraçando ela, tipo a Karina e cantando. Ela é muito Karina pra mim. É muito Karina pra mim. A Rafa é muito especial pra mim, assim. A gente tem uma diferença de idade gritante, assim, sabe? A gente... Nossa, é muito velha. Eu sou idosa perto da Rafaela. Não. E, assim, ela me traz... aquilo que eu falei, sabe? Que a gente fica um pouco mais velha, a gente fica... Não é que nem a Karina, assim, tão... animada, assim. A gente começa a ficar, assim, um pouco... Ai, sei lá, é assim... Tu vai engessando, parece, um pouco, assim, né? Eu não queria usar a palavra mal-humorada, mas tu fica um pouco mais... rude, mais na tua, né? E aí veio a Rafaela, que é esse furacão ali, né? E sempre rindo, e sempre não sei o quê, e botando os pancadão dela, e funk e tal. E aí eu disse, não, eu preciso realmente de um profissional que faça, né, minhas redes sociais, todo o meu marketing, quem dita ela, que fala, Mônica vai lá e fala, Mônica vai lá e grava, Mônica tira uma foto disso. É o tempo Mônica todo. E é necessário. Exato. E é necessário. E é o que realmente me deu mais visibilidade, depois que a Rafaela entrou comigo, começou a trabalhar comigo. E dentro da clínica eu tinha uma sala, daí eu disse, tu não quer alugar essa sala, vir fazer parte aqui junto? E a gente troca muita ideia, né? Ela do meu trabalho e eu do trabalho dela. E aí que surgiu a ideia depois do podcast, né? Um dia, a gente nem sabe quem que começou. Não, foi numa reunião. A gente fez uma reunião e aí do nada surgiu assim a ideia... podcast, que Gurias, depois e deixa eu fazer uma pergunta pra vocês que eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, às vezes pedem ou querem pedir. Qual é o retorno que o podcast traz? Nós queremos que as mulheres se espelhem nas pessoas que estão aqui conosco. Que a gente leve mulheres, que a gente influencie mulheres, que a gente troque experiência, que a gente mostre pra elas o quanto a gente pode, o quanto a gente é grandiosa, que a gente pode tudo aquilo que a gente quer. Então a gente tá aqui pelas mulheres. E ouvir histórias, eu acho que assim, como eu disse, eu gosto de ler histórias, de ver como é uma pessoa, um profissional que eu admiro, né? E como ele chegou até aquele lugar, né? Como tu conseguiu lidar com todas esses nuances, esses problemas, a vida não é fácil, né? A gente leva muita pedrada, né? Então, como é que a pessoa conseguiu chegar aonde ela está, né? Como que ela fez? Então, a ideia do pod é exatamente, a gente colocou jogar flores ao mundo, né? Porque é para todas as mulheres, porque a gente não tem por que competir entre nós, que infelizmente mulher acaba competindo com outras mulheres, mas a gente tem que se inspirar, né? A gente tem muita história bonita, sabe? Muita história que talvez toque alguém que esteja ouvindo, que esteja vendo, né? E que ela possa levar para si, né? Porque é muito interessante, eu digo, às vezes a gente vai para uma palestra, alguma coisa, e tudo aquilo que o palestrante está falando, tu sabe. Exato. Mas a gente tem a necessidade de ouvir. Isso. Né? Resgatar lá da memória. Exato. Né? A gente tem necessidade de ouvir. E uma coisa que eu digo sempre, digo inclusive para as minhas filhas, que elas são um pouquinho diferentes de mim, que é uma escolha tua diária. É tu que escolhe se hoje tu quer viver feliz ou se tu quer ficar se lamentando, né, choramingando, dizendo que dói tudo, ai, porque eu preciso isso, eu preciso aquilo. Cara, não.
Escolha ser feliz, escolha trabalhar bem, escolha vir pra rádio e fazer o melhor programa que tu pode fazer, sabe? Porque eu acho que isso é importante. Mas eu isso sempre digo, maturidade também. eu né, sempre Karina? digo ali atrás do microfone, gente, façam o que vocês amam fazer. Não faça nada forçado. Porque não é legal. Não vai atribuir em nada na tua vida. Se não está bom, procura outra coisa. E Faculdade Cesur Guimarães. A sua oportunidade. Cara, Queremos mas patrocínio, isso. Faculdade Cesurg. Opa, Gente, tem que ir à luta. Eu tô tem que ir fazendo à faculdade luta. agora, por exemplo. Olha, exemplo. que legal. Parabéns, Eu não Esperança. tenho faculdade. Tu não tem faculdade. Não, o meu sonho era fazer educação física. Eu já comecei 2 e agora tô na terceira. O mas que essa tu eu tá vou fazendo finalizar. agora? Processos gerenciais. Processos gerenciais. Que legal. Na FAEL. Isso Rafael. é Isso um aí. exemplo. Patrocínio da Rafael. FAEL. Oi, Odisseia. Entre em contato com o link aí. Fale com a gente que a gente tá precisando de patrocinadores, Rafael. Ai, que legal. Não, e também a gente tem aqui que a gente quer deixar bem claro, né, Mônica, que a questão é, a gente não quer nenhum nicho específico de mulheres aqui conosco. A gente quer mulheres reais, a gente quer mulheres que inspiram. Histórias de A verdade. gente quer histórias, a gente não quer uma pessoa específica, a gente não quer uma área específica, não. Então até quem quiser deixar Sim, sugestões pra exato. gente, de pessoas que têm histórias pra contar aqui, que vão inspirar, igual vocês inspiraram a gente aqui hoje, cada uma com a sua história, a gente também quer contar a história de outras mulheres daqui 15 dias, pelos próximos 20 anos, se Deus quiser, né? Sim, é o que eu queria dizer para quem está nos ouvindo, que eu acredito que o intuito de vocês não é trazer aqui somente pessoas que tenham um estudo, um doutorado, Não. uma profissão, não sei o quê. Todas as pessoas que têm uma história linda de superação, enfim, de vida. Eu conheço minha vizinha, vamos trocar uma Exato, ideia com ela. Isso é muito importante, é isso aí. É, A isso que Karina é gente uma quer. pessoa que me inspira diariamente, sabe? Porque ela é um pouquinho mais nova do que eu, mas a gente já se conhecia, né, Karina? Sim. A gente já era amiga, assim. Nunca fomos tão próximas como agora, mas a gente Com certeza. sempre tive um carinho especial por ela. Porque ela se dá bem com todo mundo, é sempre expansiva, assim. Sim. Mas Divertida. eu me inspiro nela na alegria e tal, porque mesmo sabendo que eu sou escorpiana, né? Então eu sou mais controladora. Tu é calma, né, Fer? Tá sempre calma. A Fê, se tá brava, ela continua falando assim. Como é que tu identifica quando ela gostou e quando ela não gostou? Mas Quando ela tá brava e quando Ela não traz tá o brava. chá, né? a Duda já me viu Tranca a brava. porta e deixa sem o chá. A Duda já me viu Não, brava. às vezes eu saio do estúdio pra pedir algo pra Duda, tem a porta dela fechada, eu só faço pra Duda. Tá bem? Tá bem? Precisa uma informação ali. E eu lá nas câmeras só Posso ir? Deixa pra mais tarde. Daí tu fala, né? Não, mas Ai. eu tenho que. Eu me melhorei bastante, porque eu sempre fui mais controladora, mas no bom sentido, entendeu? Por exemplo, se a rádio tá sob meu comando, eu quero que tudo corra bem. Então, até eu não chegar na rádio e ter noção de que tudo está sob controle, tudo tá tudo certo, a Karina veio trabalhar, tá todo mundo aí. Não pegamos sono. Não ficou vendo muitas flores no caminho. Partiu praia. Então, eu começo a relaxar. Então, Fer, em casa tu não desliga com facilidade, Fer. Não. Eu sou assim com os filhos, tive que aprender a relaxar, porque eu era muito controladora. Eu tive muitos impasses, a Karina até sabe de algumas coisas, assim. Com o meu mais velho, eu era muito controladora. Não é ciúme, dizia, mãe, parece que tu tem ciúme de mim, não é. É o próprio cuidado excessivo, entende? Mas sabe que tudo que é em excesso faz mal, até amor, né? Sim. Amor em Sim. excesso faz mal. Sufoca. Sufoca, então é. E eu tenho 2 filhos extremamente lindos. E eles são muito diferentes, sabe? Eu tenho um relacionamento muito bom com os 2, mas com o mais novo é muito especial. Ele Ai, corta. Isso aqui vai dar problema em casa. Não vai dar não. Não, ele sabe. Mas ele é especial. Ele é um ser humano especial. E vou contar um pouquinho da história. Conta, Claro. Conta, claro, para as pessoas entenderem que tu não tá fazendo diferença. Exato. Porque Não, pelo contrário, eu amo os 2 igual.
Mas o Otávio, eu tive ele com 26 anos, então eu queria muito engravidar. Olha como é que é as coisas. Do mais velho, eu casei e estava grávida. E do segundo que eu queria, não conseguia. Aí eu fiz tratamento para engravidar. Aí eu consegui, foi um dos dias mais felizes da minha vida, foi quando o meu esposo chegou na esquina de casa buzinando com resultado positivo na mão. Ele foi buscar. Ele foi buscar. Chegou buzinando. Eu ouvi um apito, a Duda correu, é o alarme. Ao vivo, gente. Então, ele nasceu. Aí tinha uma pergunta aí que vocês até comentaram que iam fazer qual o dia mais feliz da vida, né? Eu posso dizer que foi o dia que ele nasceu. No dia que ele nasceu, foi como é que eu vou explicar? Um dos dias mais tristes da minha vida e ao mesmo tempo o mais feliz. Porque eu vou explicar. O que deu? Tá pedindo socorro aí. Eu acho que gente, eu vou arrumar o alarme da rádio. A gente já tá estourando o nosso tempo, mas vamos lá, Fê. Já tá, tu viu, Gui? É quase 1 hora de live aqui. Senhora. Bom, pra resumir, o Dias, ele nasceu com um probleminha físico bem pequenininho, um problema quase imperceptível. Ele não tem a mãozinha direita. Mas no dia que ele nasceu, claro, foi um choque. Eu chorei, me questionei o porquê. Mas daquele dia em diante a minha vida mudou. Tu é mãe eu comecei do Tug. Meu Deus, eu conheço ele! Já pegou o Tug? Não! Beijo, Tug! Ele era um gato. Ele é lindo! Beijo, Tug, liga mais tarde. Depois eu tô livre, Tug. Olha aí, minha gente. Vai arranjar namorado no ar, Rafaela? Pelo amor de Deus, Rafaela. Não, ele é meu amigo, ele é meu amigo. Tá, então só pra... Ó, sem hora champanhe já. no próximo encontro. Gurias, então, assim, ó, foi um marco na minha vida, porque ele realmente veio pra mudar, pra fazer a diferença na vida, na minha especialmente. Porque depois que ele nasceu, eu comecei a dar valor para outras coisas. Ele me ensinou que nada é impossível. O que eu imaginava que ele não ia conseguir, ele me mostrou que ele consegue melhor do que eu, melhor do que os outros. Ele é muito inteligente. Então, foi um dia assim, na época foi choque, mas hoje eu tenho consciência de que foi um presente do universo para mim, porque ele é especial, ele é assim uma ligação, eu e ele, vocês não têm noção. Ele sente se eu não tô bem sem eu falar com ele. Ele me chama, mãe, tu tá bem? Ele sabe, ele sente, é uma ligação muito forte. E é especial, né? Então. Que incrível essa história pra gente fechar o podcast, hein? Sensacional. Lindíssima. Parabéns. Gurias, brevemente pra gente encerrar. Que conselho vocês dariam, Karina, pras pessoas mais jovens? Bem breve. Olha, o conselho que eu sempre dou para as minhas filhas: sinceridade, amizade, sejam leais, não peguem o que é dos outros, se pegar, devolva, se pedir emprestado, devolva, e para não deixar de correr atrás dos sonhos. Meu Deus, hoje, os jovens de hoje, eles têm muita oportunidade. É verdade. Ou melhor dizendo, eles têm o alcance das coisas mais fácil do que nós tínhamos na nossa época. Que nem eu ia falar primeiramente, o meu desejo era fazer uma faculdade de educação física. Sim. Na minha época de fazer a faculdade, tinha que morar em Passo Fundo, né? Então, assim, o meu pai não tinha condições de me pagar uma faculdade e eu morar em Passo Fundo. Então, eu deixei esse sonho de lado. Ai, mas quanta gente conseguiu e tem a tua idade, né? 50 anos, mas conseguiu lá atrás. Parabéns para eles, mas eu, naquele momento, eu tinha muita insegurança. Eu não tinha ninguém que me apoiasse, que eu conhecesse, que me levasse. Então foi um sonho que eu deixei adormecido, né? Então o que eu quero dizer para os jovens é estudem, o estudo, o conhecimento ninguém tira da gente, ninguém. Tu pode não se tornar um grande engenheiro, um mega médico, mas o teu conhecimento, o que tu sabe, ninguém vai tirar de ti. Não desista nunca, não desista nunca, é o que eu posso dizer. Obrigada, Karina. Perfeito. Fer.
Desculpa que eu saí, eu não peguei o assunto no ar. Qual conselho tu daria para as pessoas mais jovens? Mais jovens. Então, depois de tudo que a Karina falou aí, resta poucas palavras, né? O que ela falou ali, 100%, Karina. Eu só penso assim, ó, eu estudo muito Hélio Couto. Então, ele é um físico e ele explica como a vida, como ela é, a realidade da vida. Eu aprendo muito com ele e boto isso na prática no meu dia a dia. Por isso que eu me mantenho mais calma, mais tranquila. Porque eu aprendi, e deixo essa mensagem para encerrar, que eu e você somos um. E um somos nós. Um é Deus. Deus é todos nós. Tudo que existe, tudo que tem vida, somos nós, né? Então eu não posso fazer mal para ti sem ter o mesmo retorno, né? Então, pensamentos, palavras e ações são energia, né? E toda a energia vai e volta. Então emanem energia boa, positiva e sejam felizes, que nem a Karina sempre fala, né? Aproveitem a vida. Faça o bem. Faça o bem, mas com responsabilidade, né? Então fica aí a mensagem. Perfeito. Meninas, então vamos encerrar esse pod emocionadas. Vamos fazer um Bela brinde. mensagem. A gente quer agradecer. Nós que agradecemos por escolherem a Odisseia, né? Sim. E temos que dizer, antes de encerrar, então, que vocês estarão aqui no estúdio a Cada 15 dias, Cada 15 toda dias. na quinta-feira, às 20 horas. Ok. Sempre com mulheres pancadas aqui pra gente conversar. Nós vamos Não sugerir, apanhadas, Karina. tá? Pancadas. Não apanhadas. O português, não apanhadas. Não, pancadas. Só pra descontrair. Sim, a gente agradece a Odisseia, né? Vocês por estarem aqui, a noite foi incrível. Oi, passou tão rápido. Passou muito rápido. E a gente agradece a oportunidade de estar aqui. A gente espera que com o nosso trabalho a gente consiga também mudar ou influenciar vidas, que é também o objetivo da rádio, eu tenho certeza disso. Com certeza. Espero que vocês tenham gostado. Nos divertimos muito. Foi muito divertido pra nós. A gente fez pensado com carinho, né, com amor, e se a gente conseguiu tocar alguém, né, um pouquinho, ouvinte, já foi uma grande vitória pra nós. Agradecer a Dudinha também. Obrigada. Da Duda. Duda, o alarme. Duda tá sem janta. Ai, gurias. Um brinde. Obrigada por estarem aqui, tá? Obrigada. Sucesso. E muito sucesso. E eu acredito que sim, que a partir de hoje foi lançado um programa muito legal e que todas as mulheres vão curtir. E viva o podcast. Viva a voz mais ela. Tchau, tchau. Tchau, Boa noite. Boa noite.